No passado, a Rota da Seda ligava a China ao Ocidente em uma jornada de especiarias, tecidos e saberes. Hoje, ela renasce não com camelos e caravanas, mas com trilhos, portos, estradas e satélites. Estamos diante do maior projeto geoeconômico do século XXI, a iniciativa Cinturão e Rota da China. Seria essa a construção de um novo império, invisível, mas muito real? O poder da China tem raízes profundas na história. Milênios de tradição cultural, o domínio de uma das maiores civilizações do planeta e o berço de grandes inovações. A China de hoje une antiguidade e modernidade, tradição e revolução, a força de um império milenar e a velocidade de uma potência tecnológica. Tudo isso conjugado em um só país e sob um só partido, o Partido Comunista Chinês. Xi Jinping assumiu o poder em 2012. Em seu primeiro ano, o presidente chinês visitou o Irã e os países islâmicos do Golfo Pérsico. Sua agenda era clara: restabelecer laços históricos e explorar novos mercados para a economia chinesa. No discurso, um apelo à fraternidade e cooperação entre povos. Nos bastidores, um acordo de grande valor estratégico. Um acordo que unia a China aos campos de petróleo do Oriente Médio por meio de um corredor marítimo. O projeto previa o uso de portos, estradas e oleodutos para transportar da região do Golfo Pérsico petróleo à China. Para os chineses, um novo acesso marítimo a mercados energéticos de alto potencial. Para os árabes, a garantia de um parceiro comercial estratégico e confiável. Em 2013, o presidente Xi Jinping anunciou a nova iniciativa Cinturão e Rota. A proposta: reconectar a China ao mundo, como nos tempos antigos, mas agora por meio de infraestrutura moderna, corredores econômicos e acordos diplomáticos. A nova Rota da Seda nascia como um projeto ambicioso, com alcance global, mas voltado para a Ásia Central, a África e o Oriente Médio, por meio de duas vias marítimas, um eixo terrestre e um eixo marítimo. A Rota Marítima da Seda vai do Pacífico ao Mediterrâneo, passando pelo Oceano Índico, pela costa africana e reunindo-se com a Rota Europeia em Göteborg. O Cinturão Econômico da Seda, por sua vez, se inicia no leste da China, passa pela Ásia Central, segue para a Europa, África e volta a cruzar o Oceano Pacífico. A partir daí, a ideia era simples: promover intercâmbio comercial entre a China e o resto do mundo. Em troca, Pequim oferecia financiamento para a construção de estradas, portos, ferrovias, oleodutos, fibra óptica e sistemas de navegação. No total, são mais de 700 bilhões de dólares em investimentos. Em 2021, a BRI, sigla em inglês da iniciativa, abrange 152 países, 29 dos quais já concluíram acordos com a China. A iniciativa Cinturão e Rota unifica 65% da população mundial, 77% do produto interno bruto mundial e 40% das riquezas naturais globais. Um projeto grandioso, mas por trás de um projeto comercial, as intenções geopolíticas e estratégias de poder. A China opera com base em acordos bilaterais e individualizados com cada país parceiro. Seus contratos contemplam desde a construção de infraestruturas como portos, ferrovias, rodovias e oleodutos, a investimentos em bancos, empresas estatais e corporações. Ela também busca a exploração de recursos naturais, a transferência de tecnologias e o desenvolvimento de zonas econômicas especiais. Em resumo, a BRI é um instrumento de soberania e independência para a China, permitindo-lhe reduzir sua dependência do Estreito de Malaca, controlar rotas marítimas alternativas e ter acesso a recursos naturais e mercados consumidores. O projeto, no entanto, chocou o mundo por abrir um precedente na atuação chinesa no exterior. Historicamente, a China mantinha-se reclusa, focada no seu próprio desenvolvimento, distante dos assuntos mundiais. Com a BRI, contudo, o país inverteu sua postura. Afinal, o projeto ultrapassa fronteiras, conectando economias, transportando mercadorias, promovendo investimentos e estimulando o comércio de maneira inédita. De fato, o principal objetivo da iniciativa é conectar a China a mercados consumidores, diversificar suas rotas de comércio, garantir a segurança de seus transportes marítimos e fortalecer sua posição no cenário geopolítico mundial.
A China propõe uma nova ordem internacional a partir do estabelecimento de acordos e cooperações, semeando a discórdia entre os países ocidentais. No entanto, para entender a China, é preciso ir além da economia e da diplomacia. Afinal, a China de hoje é uma potência cultural que avança no mundo com seu idioma, costumes, valores e modo de vida. Através do chamado soft power, a China conquista o mundo com diplomacia cultural e não apenas com a dura força militar. Afinal, a influência chinesa no mundo ultrapassa fronteiras e se espalha por meio da educação, da arte, dos esportes, da mídia, da internet, da moda e da gastronomia. Embora seja difícil mensurar o impacto da iniciativa, a China já realiza um volume considerável de trocas comerciais. A BRI já mobiliza cerca de 400 bilhões de dólares por ano. Os países participantes da iniciativa realizam um comércio bilateral de cerca de 6,8 trilhões de dólares. Além disso, a China investiu 150 bilhões de dólares em políticas de crédito para financiar as exportações de seus parceiros. A BRI não é um projeto homogêneo, mas um mosaico de acordos e experiências. Por isso, os resultados variam de país para país. Em alguns casos, a iniciativa teve impacto positivo, como na Índia, na Rússia e no Vietnã, por exemplo. Em outros, porém, a experiência foi frustrante, como na África do Sul e em alguns países do Sudeste Asiático. Na África do Sul, a BRI entrou em colapso após a ex-presidente Jacob Zuma ser acusada de corrupção. Na Indonésia, a China recuou após protestos populares contra a construção de uma ferrovia. Em Sri Lanka, o projeto teve um tom político, uma vez que a China buscou se aproximar do país e ter acesso ao estratégico porto de Ambantora. A partir da iniciativa, a China assumiu o controle do porto e obteve permissão para construir um aeronovo. No Sudão, a China abriu um conflito entre o norte e o sul. A partir de então, o país deixou de ser um dos maiores produtores de petróleo para se tornar um dos maiores importadores. A China, por sua vez, se tornou a principal parceira comercial do Sudão. Em Cuba, a BRI provocou protestos populares contra o governo de Fidel Castro. A intervenção chinesa no país permitiu a construção de ferrovias, portos, estradas e edifícios. Em resumo, a BRI sofre com problemas de implementação. Diversos acordos e projetos foram interrompidos, protestos, atrasos e divergências. Criticado em todos os cantos, a BRI é questionada tanto por governos quanto por organizações multilaterais. Segundo o Banco Mundial, a iniciativa aumentaria em 38% a emissão de gases de efeito estufa. Para a OCDE, a BRI tornará os países participantes 10% mais pobres. A avaliação de Peter Zatko, ex-oficial de inteligência americana, é ainda mais contundente. Para ele, a BRI é uma armadilha de dívida. Países pobres aceitam empréstimos que eles não conseguirão pagar, cedendo em troca infraestruturas estratégicas. Em outras palavras, a China usa a dívida para chantagear e dominar países em desenvolvimento. China investe em todo no mundo, mas destacamos aqui a América Latina, onde a participação da China se intensificou nos últimos anos. O Brasil é um caso emblemático. Em 2009, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, impulsionada principalmente pela demanda por commodities como soja, minério de ferro, carne bovina e petróleo. Em 2021, o Brasil responde por 5% das importações chinesas. Para Pequim, o Brasil é um importante mercado consumidor. Para fins de comparação, o mercado americano representa 19% das exportações brasileiras, enquanto o chinês representa 21%. O comércio entre China e Brasil cresceu 33,7% em 2021. A China comprou 133 bilhões de dólares em produtos brasileiros, enquanto o Brasil comprou apenas 45 bilhões em produtos chineses. Entre 2005 e 2021, o fluxo acumulado de investimentos chineses na América Latina saltou de 500 milhões para 35,4 bilhões de dólares, com 14,2 bilhões de dólares direcionados ao Brasil. A China se tornou um dos principais investidores da América Latina, atrás apenas dos Estados Unidos e do México. O Brasil concentra 40% do total de investimentos chineses na região.
No país, a China investe em infraestrutura, mineração, tecnologia e agronegócio. O principal objetivo é a construção de infraestruturas de transporte. No setor, a China detém 99% do capital de 10 das 18 concessões de portos. Entre eles estão os portos de Santos e de Itaqui. No Rio Grande do Norte, a China se destaca também na construção de ferrovias, como a Ferrogrão, que ligará a produção agropecuária do Brasil à China. No total, a China controla 13 mil quilômetros de ferrovias brasileiras. Em suma, a iniciativa Cinturão e Rota da China se apresenta como um projeto grandioso, mas não homogêneo, com diversas experiências simultaneamente. Um projeto grandioso que abarca a reiteração de uma nova ordem mundial, mas que ainda enfrenta diversos desafios. No entanto, a BRI já mostra que a era chinesa chegou e o mundo precisa se adaptar. Entretanto, o mundo precisa manter a autonomia para lidar com as demandas de um sistema multipolar. E para isso, é preciso ter soberania para traçar os rumos de seu destino, sem depender de ninguém. As parcerias com a China são importantes, mas não devem se sobrepor à autonomia de cada país, tampouco colocar em risco a segurança nacional. Agradecemos a atenção e até a próxima.